A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias. As notícias com a jornalista Diana Rosa e começamos com um aviso do presidente do Eurogrupo. A zona euro deve preparar-se para um período de longa instabilidade devido ao conflito no Médio Oriente. Kyriakos Pierrakakis alerta que a guerra com o Irão pode afetar as cadeias de abastecimento e voltar a pressionar os preços da energia e também a inflação. Depois da reunião com os ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas, o responsável sublinhou que, apesar da resiliência da economia europeia, teme-se que a Europa volte a enfrentar uma crise energética semelhante à de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia. Em causa, o encerramento do Estreito de Hormuz pelo Irão é uma passagem importante para o transporte mundial de petróleo. O presidente do Eurogrupo acrescenta que o organismo está a acompanhar de perto as reações dos mercados aos desenvolvimentos no Médio Oriente. Isto no mesmo dia em que Donald Trump revelou que quer controlar o Estreito de Hormuz, uma via navegável estratégica para o comércio global e para o petróleo. O presidente norte-americano vai, aliás, dar uma conferência de imprensa para daqui a pouco, quando forem 9h30 da noite. Aliás, estamos agora a ver pelas imagens que nos chegam a partir da CNN essa conferência de imprensa. Vamos, Rita, proponho que possamos ouvir talvez aqui um pouco desta conferência à boleia da CNN. E estas críticas têm muito a ver com a política de imigração, uma política de portas abertas que permitiu a entrada, nas palavras de Donald Trump, de gente muito má nos Estados Unidos. Of which murdered more than one person. The drug dealers came in, the mentally insane. O problema do narcotráfico, esta política de portas abertas que permitiu a entrada de muitos traficantes. They emptied them all right into our country, and we've done a great job of doing what we've done. Think of it. E agora a elogiar a sua própria política anti-imigração e a dizer que têm feito um excelente trabalho para corrigir os erros do passado. Donald Trump está neste momento a iniciar esta conferência de imprensa que ouvimos aqui à boleia da CNN Portugal. Ora, o presidente norte-americano diz que ainda não falou sobre a guerra no Irão nesta conferência de imprensa. Vamos dar conta dessas declarações sobre o conflito no Médio Oriente em espaços informativos ao longo desta noite. Certo é que ainda hoje Donald Trump disse que a guerra contra o Irão está praticamente terminada. Era precisamente sobre isso que esperávamos ouvir aqui falar o presidente norte-americano, que em declarações à CBS News hoje afirmou que os ataques dos Estados Unidos deixaram a República Islâmica sem marinha, sem comunicações ou força aérea, pelo que os objetivos definidos para a missão estão muito à frente do prazo de 4 a 5 semanas que tinha sido referido anteriormente. Só que, pouco antes, e contrariamente a estas declarações, o Pentágono tinha afirmado em comunicado que a luta ainda agora começou. E seguimos agora para a atualidade nacional. Com as alterações à lei laboral, a UGT recusa a acusação feita pelo governo e pelos patrões, garante que não foi intransigente. A UGT foi acusada não só pelo Executivo como pelas confederações patronais de levar as negociações ao falhanço. O secretário-geral adjunto da União Geral de Trabalhadores, Sérgio Monte, respondeu para acusar o governo de faltar à verdade. O que a UGT disse hoje ao governo é que a proposta, tal como está, não é suscetível de permitir um acordo por parte da UGT. Acusar a UGT de intransigência é faltar à verdade, porque foi o próprio governo que referiu que já havia mais de 60 artigos que tinham sido consensualizados. É facto que, naquilo que diz respeito às chamadas traves mestras, esta expressão, eu permito usá-la, é uma expressão do governo, essas de facto não foram mexidas.
Críticas não só ao Governo. Em resposta ao presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Sérgio Monte, diz que a CIP apresentou propostas que não permitem consensos, essas sim intransigentes. Retruquindo ao Sr. Presidente da CIP, dizer que à última hora, à 25ª hora, a CIP apresentou uma proposta que também, de tão maximalista que era, não permitiu, nem permitia consensos. Sérgio Monte acrescenta que, para a Central Sindical, as negociações não estão encerradas e que a decisão cabe ao Governo. De acordo com a Lusa, o Executivo promete realizar todos os esforços para que seja possível um acordo. Certo é que a Ministra do Trabalho tinha dado a indicação há algumas semanas que, se não houvesse acordo, ia enviar o anteprojeto do Governo para o Parlamento. E há partidos que já reagiram a esta falta de consenso. O PS considera mau sinal que não exista acordo sobre uma matéria tão estruturante como o Código de Trabalho. No explicador, o deputado socialista Paulo Lopes Silva avisa, no entanto, que são necessárias mudanças para que o diploma receba luz verde. Há um conjunto de matérias que de facto era importante resolver e que não vemos até agora que seja esse o objetivo fundamental. E portanto eu acho que é importante que o Governo prossiga esse diálogo e naturalmente o Partido Socialista tem que estar disponível para esse diálogo desse ponto de vista, mas se for para atingir estes objetivos e não outros. O Chega, na voz da deputada Marta Silva, tem uma posição semelhante, avisa que o Governo tem de mudar de atitude. Não rejeitamos uma reforma laboral em si, mas exigimos que ela seja negociada a sério, sem atacar direitos dos trabalhadores, sem penalizar a parentalidade, sem facilitar os tais despedimentos de forma encapotada, não é? O Chega está mais próximo da ideia de que a lei do trabalho pode e deve ser modernizada. Pelo partido do Governo, o deputado do PSD, Paulo Marcelo, sublinha que, apesar da falta de entendimento com os parceiros sociais, a reforma laboral é para manter. O Governo não deixará de apresentar ao Parlamento um projeto que permita ir ao encontro dessa necessidade de aumentar a produtividade e dar mais condições às empresas para serem produtivas. Já agora deixe-me chamar aqui a atenção. O Presidente António José Seguro hoje falou de crescimento económico. Isso é um sinal muito importante. PSD, Chega e PS estiveram nos explicadores depois do falhanço das negociações do pacote laboral. E Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje condecorado por António José Seguro. Recebeu a grande colar da Ordem da Liberdade, cumpriu-se a tradição iniciada por Jorge Sampaio. À saída da cerimónia, o agora ex-presidente da República recusou-se a falar, mas ainda tirou uma última selfie com os jornalistas que estavam à porta do Palácio Nacional da Ajuda. E, entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença também no velório de Nuno Moraes Sarmento, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O antigo ministro, o antigo dirigente do PSD, morreu no sábado aos 65 anos. O agora ex-presidente da República destacou as qualidades intelectuais de Nuno Moraes Sarmento. Era superiormente inteligente, era superiormente brilhante, era superiormente competente para os lugares todos que fez, no partido, na política, na advocacia, em tudo, onde realmente esteve, na Fundação Luso-Americana. A saúde foi sempre um combate toda a vida, ou de muitas décadas de vida, combateu e várias vezes ganhou, e depois, no momento último, não ganhou, mas deixa um vazio enorme em todos nós. Ouvimos aqui Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no velório do social-democrata Moraes Sarmento. E o novo presidente António José Seguro passou a tarde numa conversa com jovens neste primeiro dia de presidência. Encontro com 52 jovens promissores, um por cada ano de democracia, numa universidade em Lisboa, o ISCSP. Partilharam com o Presidente da República a visão que têm sobre vários temas, como a igualdade de género, a inteligência artificial ou a reforma na saúde. No final, António José Seguro garantiu que esta é uma iniciativa para repetir. E agora são 9h09, vamos ao noticiário local. Os municípios da zona de Lisboa entregaram até ao início deste mês cerca de 8.500 habitações com apoio do PRR. Isto representa um terço do que os municípios esperam concretizar até ao fim de agosto. Ao todo são 27.500 habitações. A maior parte das casas que já foi entregue resulta de obras de reabilitação
de edifícios existentes. Em Rio Maior, os trabalhadores da Nobre Alimentação convocaram uma greve para esta quinta-feira. O Mais Ribatejo explica que foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabaco. A paralisação dura todo o dia e protesta contra a falta de entendimentos relativos às reivindicações laborais. Amanhã, a Câmara de Sesimbra e as 16 associações locais vão assinalar os contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo. Os apoios de atividades desportivas dinamizadas são referentes à época 25-26. A autarquia avança que o apoio é de quase 700 mil euros, destina-se à contratação de mais de uma centena de técnicos, também à dinamização de atividades federadas que envolvem um número superior a 1000 atletas. Esta Reja, esta quarta-feira, mais de uma centena de membros da comunidade académica vai plantar cerca de 1000 árvores. De acordo com a Rádio Terra Nova, o objetivo é mitigar o impacto ambiental da impressão da revista Linhas e reflorestar áreas ardidas. A iniciativa da Universidade de Aveiro, em parceria com a Associação BioLiving, acontece em Canelas, no município de Estarreja. Em Famalicão, arranca amanhã mais uma edição da Feira do Ensino Secundário. A iniciativa da autarquia é dirigida aos alunos do 9º ano, permite dar a conhecer as diferentes ofertas de educação disponíveis no concelho. O evento realiza-se, aliás, no Famalicão InHub, em Val de São Cosme, até esta quinta-feira. Em Pombal, os Némanos vão dar um concerto solidário na próxima sexta-feira. O Pombal Jornal confirma a presença da banda no evento Pombal Solidário. A iniciativa quer mobilizar a comunidade para apoiar as famílias afetadas pelo mau tempo. A entrada é livre. O concerto começa às 10 da noite no Jardim do Cardal. E assim fechamos o Jornal das 9, edição da jornalista Diana Rosa. Até já. Até já.